Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos de lógica, né? Na semana passada nós vimos como era possível, né, a gente descrever o comportamento de conectivos lógicos. Nessa semana nós vamos ver como o conectivo de negação, que a gente viu o estudo, né, como ele se comporta dentro das composições lógicas. Bom, a gente viu que o conectivo unário, né, a negação, ele é muito simples, né? Se uma proposição ela se apresenta como verdade, a negação dela simplesmente é falso. Tá? Mas como se comporta esse conectivo em caso de proposições compostas? Tá? Isso foi o estudo de um matemático muito importante, que foi o De Morgan, Augusto De Morgan. Tá? Eu vou mostrar aqui. Onde ele estudou o comportamento de vários conectivos compostos, tá? A negação deles. Então vamos observar aqui, por exemplo, o primeiro estudo que ele fez foi sobre a conjuntiva, o E. Né? Então ele pegou aqui duas proposições iniciais, P e Q, tá? E fez a negação dessa proposição composta, resultante de P e Q. Bom, vamos lá, vamos fazer como seria, né, como seria o estudo desse tipo de comportamento. Bom, vamos pegar aqui as duas proposições, tá? P e Q são as proposições iniciais, e a gente sabe que cada uma delas pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso, e que a gente pode criar as várias combinações possíveis. Uma dica para vocês é o seguinte: sempre que vocês tiverem, como se trata de um sistema binário, né? Sempre que vocês tiverem um certo número de proposições e gostariam de saber quantas combinações é possível fazer com elas, como se trata de um sistema binário, basta pegar 2 elevado ao número de proposições. Como eu tenho aí, no caso, duas proposições, Q, então nós vamos ter aqui 2 elevado ao quadrado, que vai dar exatamente 4 linhas, tá? 4 combinações possíveis. Então vamos botar as 4 combinações aqui. Vamos começar com falso e falso, falso e verdade, verdade e falso, verdade e verdade. Até aqui nenhuma novidade. Nós fizemos isso também no estudo do comportamento, né, do próprio conectivo conjuntivo, né, do próprio estudo do E. Tá? Então vamos fazer aqui, como ele propõe aqui, exatamente, analisar a negação de P e Q, então vamos colocar aqui P e Q. P e Q, que a gente já estudou, né, vai dar verdade, como é um E, né, ele só vai dar verdade na última linha, né, onde os dois são verdades. Então, nessa linha aqui nós temos falso, né, porque os dois são falsos. Nessa aqui, apenas um é verdade, então nós vamos ter falso. Continua sendo apenas um verdade, falso. E aqui, finalmente, nós temos os dois verdade, que vai dar verdade. Ora, nós já vimos que a negação, né, ela é o inverso de uma proposição. Então, a negação de uma proposição composta, como nós temos aqui, ó, nós temos finalmente a nossa proposição composta, P e Q, a negação dela vai ser o inverso exatamente desses resultados que nós obtivemos aqui. Então, vamos lá. A negação, aqui no caso, de P e Q. Né? Então, a negação de falso é verdade, a negação de falso é verdade, a negação de falso é verdade, a negação de verdade é falso. É simplesmente inverter. Bom, uma coisa que De Morgan observou nessa situação, né, é que ele pode substituir essa expressão aqui perfeitamente por uma outra equivalente. Tá? Então, ele pegou simplesmente, vamos botar aqui novamente P e Q, e ele fez o seguinte, olha, essa expressão aqui, ela é perfeitamente equivalente a negar individualmente cada uma das proposições, P e Q, e trocar aqui o operador E por OU. Né? Então, nesse caso aqui, em que eu tinha P e Q negado, ela é equivalente
a negação de P ou a negação de Q. Bom, vamos ver se isso funciona mesmo, né? Então, vou pegar aqui, ó, o P, né? Vou fazer o P negado e vou fazer o Q negado. E no final, vou fazer aqui a negação de P ou a negação de Q. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir as mesmas combinações, né? Então, eu tenho aqui, ó, falso, falso, né? Até aqui igual à primeira tabela, né? Falso, verdade, verdade, falso, verdade, verdade. Bom, a negação de P é pegar os valores de P que estão aqui, né? Esses são os valores de cada linha de combinação de P, e simplesmente inverter elas aqui, né? Porque a negação é o oposto. Então, eu tenho aqui falso passa a ser verdade, falso passa a ser verdade, verdade passa a ser falso, verdade passa a ser falso. E a negação de Q é equivalente aqui, só que, no caso, vou inverter o próprio Q, né? Então, vamos lá. Tá? Onde é falso passa a ser verdade, onde é verdade passa a ser falso, falso, verdade, verdade, falso. Beleza. Agora que eu tenho cada um deles individualmente negado, eu posso finalmente fazer essa operação aqui, né? Que seria o ou disso ou isso, não é isso? Então, vamos lá. P ou Q, verdade ou verdade. Como é que funciona a verdade? A verdade, o ou, perdão. Como é que funciona o ou? O ou, ele funciona quando basta que um deles seja verdade para que o resultado seja verdade. Ou seja, só sai falso quando os dois forem falsos. Então, aqui nós temos duas verdades, verdade. Aqui nós temos pelo menos uma verdade, então sai verdade. Aqui nós temos pelo menos uma verdade, verdade. Finalmente, nós temos os dois falsos, falso. Então, olha lá, olha que interessante. De Morgan observou aqui, ó, vou até marcar aqui em vermelho, De Morgan observou que, nesse caso aqui, o resultado dessa tabela, olha lá, ó, era perfeitamente igual ao resultado dessa situação aqui, ó. Então, né, isso é importante porque em casos de certos circuitos digitais que a gente encontre esse tipo de expressão, caso a gente precise, a gente pode substituir tranquilamente por essa expressão aqui, sem maiores problemas, sem maiores complicações. O resultado lógico vai ser exatamente o mesmo, né? Então, lembrando, né, que isso tudo aqui vai resultar em circuitos eletrônicos, tá? Então, a gente, de repente, precisa de um circuito eletrônico, mas ele funciona assim, né? Não P ou não Q, e se a gente quiser substituir aqui, a gente pode, vai funcionar perfeitamente, tá? Muito bem. Mas o teorema dele avança, né? Ele também observou que em outras situações, como por exemplo, a negação da disjunção, lá nós vimos a negação do E, né? Aqui nós estamos vendo a negação do OU. Tá? Então, quando a gente vai fazer a negação do OU, ele também observou que é possível substituir, né, da mesma forma, ou seja, eu nego individualmente cada um, então eu pego o P e a negação do Q, né, já não estou negando após a operação, né, estou negando antes, né, então eu primeiro nego o P, também nego o Q, só depois eu vou fazer a operação. Só que aqui, como eu fiz o OU, eu simplesmente vou trocar por E. Tá? Vamos ver se isso realmente funciona, né? Então, vamos lá, ó. Vou fazer aqui P e Q, como nós fizemos no slide anterior, né? Então, nós sabemos que são 4 linhas, vamos começar aqui com falso, 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 verdade, verdade, falso, verdade, verdade. Muito bem. Vamos fazer aqui P ou Q, que é o que está sendo proposto aqui, né? Depois a gente vai negar isso, tá certo? Então, primeiro eu não vou fazer o P e Q aqui. Só depois que eu fizer esse P e Q é que eu vou pegar
o resultado dele e vou poder negar aqui, né? P ou Q. Tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. P ou Q. Tá? P ou Q, a gente sabe que o ou, basta que um deles seja verdade para que saia verdade. Né? Então, aqui é falso e o resto é verdade. Verdade aqui, porque um é verdade, no de baixo também tem um verdade, e aqui, mais ainda, os dois são verdade. Mas a negação é o inverso, né? Então vai ser o inverso disso aqui. Tá? Então vamos inverter. A negação de falso é verdade, a negação de verdade é falso, falso, falso. Beleza, será que se a gente fizer isso aqui, eu vou obter exatamente o mesmo valor? Vamos lá, vamos testar aqui para a gente ver, né? Vou repetir aqui, P, Q, falso, 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 verdade, verdade, falso, verdade, verdade. Estão todas as combinações aí. Até aí, igualzinho a primeira tabela. Beleza, só que agora eu vou fazer primeiro aqui a negação de P, né? Depois eu vou fazer a negação de Q. Só então que eu tiver as duas negações é que eu vou fazer a negação de P e a negação de Q. Tranquilo? Então vamos lá. A negação de P, vamos observar aqui o P, né? Ó, nós vamos negar essa coluna aqui, tá? Se é negar os valores de P, é simplesmente inverter os seus valores. Onde é falso, é verdade. Então, aqui é verdade também. E aqui são dois falsos, porque o P está verdade ali, né? Verdade, verdade, vira falso e falso, a negação. Vamos negar agora a coluna do Q, que é essa aqui, né? Vamos negar os seus valores. A negação de falso é verdade, a de verdade é falso, a de falso é verdade e a de verdade é falso. Agora, nós podemos fazer o E. Tá? O E, ele nos diz o seguinte, que só é verdade quando os dois forem verdade. Tá? Então, a gente tem isso exatamente nessa linha aqui, né? Os dois são verdade. Lembrando que a gente está tratando aqui o não P e o não Q. Então, a gente tem verdade, verdade aqui. Verdade, falso é falso. Tá? É falso por quê? Porque tem que só sair verdade se os dois forem verdade, né? Não temos isso aqui. Falso, verdade é falso. E falso, falso, pior ainda, é falso mesmo. Mas olha que interessante, né? Nós temos também a mesma situação aqui, ó. Tá? Nessa resposta aqui, ó, olha lá, ó. Nós temos a mesma situação, que essa resposta, né, dessa segunda operação. Então, se nós temos a mesma saída lógica aqui, nós podemos, mais uma vez, tranquilamente, substituir essa expressão lógica por essa aqui, sem maiores problemas, tá? Elas são equivalentes, completamente equivalentes lógicas. Tá? Bom, a última observação que De Morgan fez para a gente foi com relação à implicação. A condicional. Tá? Ou implicação lógica. Tá? Condicional ou implicação lógica. Né? Nesse caso, ele diz o seguinte, ó, ele afirma, vou trocar de cor aqui, ele afirma que a negação de P implica em Q, ela é a mesma coisa que P, repare que ele não inverteu o P, né? Aqui o P se mantém, e a negação de Q. Tá? Então, ele troca, assim, o operador, né? Aqui ele troca esse operador de condicional aqui pelo E, tá? Seria a conjunção, né? Então, ele troca esse operador por esse, tá? Mas inverte a segunda proposição da operação. Bom, vamos testar para ver se isso é verdade, tá? Então, olha lá, ó, né? Temos que testar para confirmar os valores. P e Q. Então, vamos botar eles aqui. Falso, 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 verdade, verdade, falso. As mesmas combinações, verdade, verdade.
Então vamos lá, vamos fazer aqui o P condicional que, ou implica, né? A gente sabe que só tem uma linha que é falso nessa aqui, né? É quando o primeiro é verdade e o segundo é falso, que é exatamente essa linha aqui, ó, né? Essa linha aqui, o primeiro é verdade, mas o segundo saiu como falso, tá? Então, nessa linha aqui, o resultado dessa operação ela é falsa. Nas outras condições, é verdade. Falso, falso é verdade. Falso, verdadeiro é verdade. E verdadeiro, verdadeiro é verdade. Bom, mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer a negação. Vamos observar aqui, ó. Eu quero a negação dessa operação. Então, vamos fazer a negação aqui. A negação de P condicional Q. Bom, a negação é fácil, né? Onde é verdadeiro vira falso. Então, aqui, nesse caso, era verdade, aqui passa a ser falso. Falso, verdade, falso. Muito bem, mas será que dá realmente para substituir essa expressão aqui por essa outra aqui? Vamos ter que testar, né? Então, vamos lá, ó. P e Q. Vou fazer primeiro P e Q, depois eu nego o Q, né? Então, vamos fazer aqui, ó. P, falso, falso. Falso, verdadeiro. Estou mantendo as mesmas combinações. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Ok. Vamos lá, ó. Primeiro, eu vou precisar, para fazer, como é P e o não do Q, então eu tenho que ter o não do Q. Então, vamos fazer aqui o não Q, a negação de Q, que é fácil, né? Onde tem falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso. Agora sim, eu posso fazer P e a negação de Q. Vamos lá, ó. Nós estamos fazendo aqui, pessoal, essa proposição e esta proposição. Tem que tomar cuidado para não fazer essa e essa. Essa aqui seria P e Q, mas não é isso. É P e não Q. Então, eu tenho que estar atento aí, né? Para fazer exatamente isso aqui, ó. É esse falso com esse verdade. Então, falso e verdade é falso. A gente sabe que o E só é verdade quando os dois forem verdade. Aqui nós temos falso e falso, falso. Agora, nessa linha aqui, eu tenho verdade, verdade. Aí sim, eu tenho uma verdade aqui. Tá? Os dois são verdadeiros. Verdadeiro e falso também dá falso. Bom, olha lá, ó, realmente tem razão, né? Isso aqui, se a gente observar aqui, deixa eu apagar, botar na mesma cor para ficar bonitinho, né? Olha lá, ó. Se eu observar aqui, esse cara aqui, ele é idêntico, né? Equivalente, logicamente, né? O seu resultado lógico é equivalente a esse aqui. Então, quer dizer que a gente pode, sem maiores problemas, utilizar esse cara aqui para substituir esse cara aqui sem maiores complicações. Tá? Isso é importante, né, gente? A gente pode depois tentar, mais à frente a gente vai simplificar as expressões lógicas para tentar colocar, quando a gente for transformar isso em circuitos eletrônicos, para a gente colocar o menor número de circuitos equivalentes. Tá? Então, às vezes, trocar uma expressão por outra pode ser interessante para simplificar a nossa expressão, simplificar o nosso circuito resultante. Circuitos menores requerem menos consumo de energia e também, por isso, vão requerer aí, vão ser circuitos mais baratos. Tá legal? Então é importante essas manipulações algébricas, né, utilizando esse teorema de De Morgan, justamente para mais à frente a gente tentar simplificá-los. Por hora, a gente viu que é possível sim, né, substituir esses circuitos um pelo outro. Tá? Pois bem, vamos ver no próximo vídeo como a gente vai construir as nossas tabelas verdades, né, que é, na verdade, isso que eu acabei de fazer aqui, tá? Só que de forma mais explícita. Né? Vou explicar de forma melhor para vocês. Tá bom? Até lá, aguardem o próximo vídeo.